boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem é novo aqui no canal, eu me chamo Júlia. Esse vai ser um vídeo daqueles que eu converso um pouco com vocês enquanto eu desenho. Na verdade, esse aqui vai ser enquanto eu finalizo um desenho. Esse vídeo é uma continuação de um vídeo que eu postei ontem sobre o poder da escuta. Você não precisa necessariamente ter visto aquele vídeo para entender esse aqui, mas eu recomendo que se você assistir esse, se identificar, dá uma olhadinha naquele que com certeza também vai ressoar. Eu vou deixar ele aqui em cima nos cards. O vídeo de ontem, né, que eu postei sobre o poder da escuta, trazia muito sobre, o poder da escuta, sobre aprender a se ouvir, a estar presente e conectado com o próprio corpo, com as próprias percepções, reflexões sobre essa nossa capacidade e até uma certa dificuldade, às vezes, que pode acontecer na gente se perceber. Mas nesse vídeo eu quero trazer um outro tema dentro desse contexto da escuta, que na verdade foi a minha ideia original. Há algumas leituras atrás, se eu não me engano foi numa intuitiva, veio uma temática que me trouxe a ideia de trazer um vídeo sobre esse tema da escuta que eu vou trazer aqui hoje, só que eu não queria já introduzir direto esse vídeo, então eu construí, na verdade, o primeiro vídeo que eu postei foi do desejo, depois eu fiz da escuta, e aí tudo isso era para chegar no vídeo de hoje, que é basicamente sobre como a nossa escuta, ela precisa de um chão. Bora lá então. A verdade é que eu não ia nem postar esse vídeo hoje, nem gravar esse vídeo hoje, mas eu acabei me conectando com um vídeo que me trouxe uma sensação muito específica, que eu acho que é uma das sensações que está desencadeando vários processos meus internos, inclusive esses desejos, esses impulsos de trazer outros tipos de conteúdo e até expor um pouco mais sobre as minhas opiniões particulares sobre, acho que a vida, o mundo e como as coisas estão se dando atualmente. Quem tá me acompanhando aqui, né, vendo todos os vídeos que eu venho postando nesse canal novo, seja quem veio aí do Roda das Musas ou se tiver alguém que me conheceu já nesse canal, provavelmente está notando que tem uma temática, algumas temáticas na verdade, né, mas que estão muito recorrentes, e uma delas está sendo sobre a minha questão com o mundo, com criadores de conteúdo, questões de rede social, até tempo de tela, mas principalmente a nível do que a gente está consumindo. A gente vive num mundo hoje que está o tempo inteiro pedindo da gente que a gente consuma mais, né? Sempre assiste isso, consome aquilo, escuta isso aqui também, sabe? É o tempo inteiro a gente sendo estimulado a consumir. São muitas vozes, são muitas ideias, são muitas verdades ou supostas verdades que estão sendo comunicadas sem nenhum tipo de discernimento, maturidade, mas que são comunicadas como se fossem grandes autoridades. E se a gente não tem uma base sólida, a gente vai absorvendo tudo isso que tá aí o tempo inteiro, não só disponível, mas pedindo que a gente consuma sem nem perceber. Por isso é tão importante, pra mim, mas eu digo muito isso aqui também, né? Como eu valorizo, como eu acho importante a gente ter quase que uma linha de crenças, um campo de valores, não como rigidez, mas como um ponto de referência interna, um lugar de onde a gente escuta. Porque não existe escuta neutra. A forma como a gente ouve o mundo, como a gente entende o outro, como a gente entende que se sente, inclusive, tudo isso passa por um filtro. E esse filtro, ele é construído, né? Ele é construído o tempo inteiro, a cada dia, a cada escolha que a gente faz, a cada escolha que a gente faz do que a gente consome. E, para além disso, né, construída a partir de toda a nossa experiência de vida. A gente pode tendenciar falando de uma construção base que, né, vem lá da nossa infância, dos nossos valores que a gente aprende com os nossos cuidadores, tem toda uma questão ancestral, mas é a nível estrutural mesmo de jornada de vida. Na psicologia, por exemplo, isso fica muito claro.
um psicólogo, ele precisa escolher uma abordagem. Não porque aquela é a verdade absoluta, porque isso não existe, mas é porque aquela abordagem, ela te oferece quase que um mapa, é um ponto de partida. Então, por exemplo, se o psicólogo acredita em inconsciente, a escuta ela vai acabar seguindo por um caminho, né? A maneira que aquele indivíduo vai absorver o que ele está observando, o que ele está escutando daquele cliente, vai para um caminho, vai ser direcionada para um lugar. Mas se a gente entende o comportamento por uma outra lógica, por exemplo, não acreditando em inconsciente, então, consequentemente, a escuta ela muda completamente. E isso não é limitação, isso é o que afina a nossa escuta. E na vida é a mesma coisa. A gente não só pode, como deve, mudar de ideia, revisar, transformar os nossos valores. A gente se transforma o tempo inteiro, a gente está em constante transformação e mudança o tempo inteiro. Mas para transformar, a gente precisa primeiro ter alguma luz, alguma clareza, alguma consciência ali antes. Porque quando não tem clareza, tudo entra. E o que entra, fica. Mesmo aquilo que a gente acha que é bobo, mesmo aquilo que a gente acha que não está impactando a gente verdadeiramente, ou até aquilo que a gente não concorda de forma muito clara. Palavras ficam, ideias ficam, sensações ficam. E muitas vezes, principalmente por conta do excesso de conteúdo e de consumo, a gente nem lembra do que a gente está consumindo e nem de onde aquelas sensações, aquelas ideias estão vindo. Mas mesmo sem perceber, sem lembrar, isso vai começando a moldar a gente, moldar as nossas ações, as nossas reações, nossas opiniões, os nossos medos, desejos. E é muito importante a gente saber e entender que a gente não absorve só o que a gente concorda. A gente absorve aquilo que se repete, que a gente escuta muitas vezes, que atravessa a gente sem filtro. Por isso, escutar também é escolher. Escolher o que a gente consome, escolher o que a gente deixa entrar no nosso campo. E nada disso vem de controle rígido. Tem uma diferença. Isso vem de consciência. É olhar para dentro e se perguntar o que em mim está dizendo sim ou não para as pessoas, para os criadores de conteúdo que eu estou consumindo. O que em mim está abrindo e fechando o meu campo? De onde está vindo esse discernimento? Porque sim, uma escolha sensível, ela precisa de abertura, mas uma escolha consciente precisa de direção. E é a partir dessas duas coisas, dessas duas formas, que a gente vai construindo uma escuta que verdadeiramente transforma. Bom, gente, é isso que eu tenho pra vocês hoje. Eu não sei nem se vai valer pra esse aqui que eu quase não desenhei, mas tá ficando assim. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, comentar se vocês sentirem assim de fazer, se tiver ressoado com você. Me ajuda muito no crescimento do canal, ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. Mas de qualquer forma, foi um prazer e até a próxima.